Opa, gente, tudo bem? Como sempre, né, invariavelmente acontece aqui, algumas leituras de quadrinhos que eu tenho feito vêm me suscitado alguns temas, alguns assuntos, algumas discussões em volta da arquitetura, né? Da arquitetura e das coisas da vida que estão relacionadas, querendo ou não, com a própria criação da arquitetura, a desenvolvimento, concepção da arquitetura, dos lugares, espaços públicos também. Tá? E no dia de hoje eu acabei lendo, de ontem para hoje, né? Esse quadrinho que chegou faz um tempinho aqui em casa, e ele estava na pilha de leitura, junto com outros que estão aqui, simplesmente falta de tempo, que chama Um Filme Perdido. Né? É um HQ escrita por César Gananian, desculpa, e a arte, o desenho é do Chico França. E na hora que eu li essa HQ, ela me remeteu, até por conta do título, a uma outra HQ que eu tinha lido já faz uns 6 meses, mais ou menos, chamada Em Busca do Tintim Perdido. Essas palavras, perdidos, né, o filme perdido, Em Busca do Tintim Perdido, desenhada e escrita por Ricardo Leite, me deram um insight sobre a própria questão da permanência das coisas, ou da efemeridade das coisas, né? Ainda mais nos dias atuais, pela própria velocidade do que as coisas vêm acontecendo e vem modificando rapidamente a própria estrutura da nossa vida, né? Ou dos significados que nós damos às coisas que nós mesmos produzimos. Construímos, produzimos, principalmente, eu aqui falando, logicamente, da questão da arquitetura e do urbanismo. Né? E isso sempre me pautou, essa questão da permanência do que eu projeto, da permanência do que eu desenho, do que é transformado de projeto em obra, sempre me preocupou. Então eu sempre parto do pressuposto, quando eu vou projetar qualquer arquitetura, qualquer projeto urbanístico, de um projeto, ou de uma edificação, ou de uma obra que vai ser permanente. E eu sempre me lembro, eu nunca esqueci isso, e eu nunca vou esquecer, e eu sempre que eu tive a oportunidade de passar isso, na época que era professor para meus alunos, de um momento de uma aula do professor Kleber Frizeira, uma aula de estética, se eu não me engano, faz tempo, quase 30 anos. Quase 30 anos. Em que ele fez uma pergunta para a classe, qual é o tempo de duração de uma arquitetura? E eu meio que de supetão respondi, para sempre. Ele falou, isso. E isso sempre me pautou, em fazer arquiteturas, em fazer projetos que partam do pressuposto de se tornarem eternas. Logicamente, eternas até quanto durarem, né? Logicamente que nada é eterno, assim, nada é para sempre, né? A própria cidade é dinâmica, ela muda, ela se transforma, mas não mas essa transformação, essa modificação se acelerou em muito nos últimos 2 séculos, né? Principalmente no último século XX, a partir do século XX. Né? Isso começa, logicamente, a partir da Revolução Industrial, onde a própria demanda da indústria carece de transformações de várias escalas dentro da própria cidade. A cidade crescia aos poucos, começou a se expandir pela própria demanda de mão de obra, de mais pessoas, e uma necessidade maior de edificações, de habitações, de novas construções, de novas demandas que giram em torno dessas novas habitações, dessas novas pessoas que vão chegando e se instalando de uma forma ou de outra nas cidades. Né? E isso também, logicamente, acarretou numa arquitetura, na produção de uma arquitetura que precisava ser mais mutante, mais rápida na construção e na sua transformação ou até na sua demolição, para dar lugar a novas estruturas, as novas funções, novos usos, novos significados.
E isso vem me pautando desde a época da faculdade, né? Não é à toa que eu escrevi um trabalho de graduação, que chama lá na UFES de projeto de graduação, um PG, pautado na questão dos lugares. E como era a visão desses lugares como que é a visão e o significado desses lugares ao longo dos séculos, desde a Grécia Antiga até os dias atuais. Foi um trabalho árduo, né, de 200 páginas, que até hoje pauta a minha vida profissional, minhas discussões. O meu mestrado, de certa forma, trabalhou com isso, mas com outro viés. E eu tenho meio que retomado isso, retomado isso em algumas discussões minhas. E exatamente na leitura dessa HQ, essa HQ longa aqui, do chamado Filme Perdido, que é exatamente sobre essas duas HQs são HQs que trabalham com a questão da permanência, né? Da efemeridade das coisas, as coisas que se perdem, principalmente relacionadas à memória. E lugar e memória tem muito a ver, né? Que o lugar só existe se existe ali um significado, algo que está na memória das pessoas, que está interligado ali com o que as pessoas entendem do significado, do valor daquele lugar, né? E nessa hora, logicamente, eu lembro sempre do Heidegger, que fala que a construção dos lugares tem a ver com habitar, com a forma que o homem entende de habitar o lugar, habitar o espaço, perdão. O espaço não é simplesmente um espaço. O espaço, quando tem significado, ele assume uma outra característica, a característica de lugares. E os lugares são construções de espaços com significado, né? E também essa construção ao longo do tempo do espaço, tem a ver também com a memória, né? E essas duas HQs trabalham exatamente com isso. Por um lado, a HQ do Ricardo Leite, Em Busca do Tito Perdido, é um resgate dele, das suas memórias pessoais, do que ele tinha perdido há décadas atrás. Ele recuperou uma viagem que ele fez para a Bélgica, atrás de toda a sua história, sua memória que ele tinha desde a infância, que ele transformou isso num gibi. A necessidade dele, o início de carreira dele de querer trabalhar com quadrinhos na Europa, e ele não conseguiu isso, por várias questões de não estar maduro para isso, necessidade de voltar para cuidar da família, e só 40 anos depois ele volta a fazer, ele consegue fazer o seu gibi, a sua história em quadrinho do jeito que ele queria. Isso em 2013, ele levou 10 anos, e publicou essa HQ em 2023, então ele levou ainda mais 10 anos, né, para conseguir realizar o seu intento, né? Isso é uma questão da memória pessoal, daquilo que se perdeu, que podia ter se perdido e ninguém saberia, que ele registrou isso numa história em quadrinho. Muito bem desenhada, muito bem escrita, uma história que ele passeia, uma quadrinho, né, onde ele passeia, né, em sua viagem, quase que é praticamente alucinógena, por toda a história do quadrinho, né? Toda a história do quadrinho do século XX, principalmente, né, quando ele se baseia nos seus mestres, as pessoas que influenciaram ele, e todas as pessoas que estão envolvidas de alguma forma no mundo dos quadrinhos, seja internacional ou nacional, né, perpassam aqui por essa história vários nomes nacionais dos quadrinhos, de escritores, desenhistas, editores, ou de editoras, né? E de outro lado, a gente tem o Filme Perdido, né, do César Gananian e desenhado pelo Chico França, que é exatamente a história de um filme perdido, de um filme que poderia ter existido, que existiu, que ninguém sabe direito, certamente ele existiu, de um dos primeiros, ou do primeira pessoa que construiu um aparelho, um equipamento que serviria para fazer filmes, né, que é o Louis Le Prince, que é uma figura quase que mítica, que sumiu da face da Terra, literalmente, ele sumiu, ninguém sabe onde veio parar, e pela história que é contada, que é registrada em seu diário, ele estaria levando para Paris um equipamento que seria basicamente o primeiro equipamento que seria usado para fazer o que hoje nós conhecemos do cinema. Então eles recuperam de alguma forma esse percurso que o Le Prince fez,
né, da sua partida em direção a Paris para registrar a patente desse equipamento e o que poderia ter acontecido com ele, né? Uma forma também, e o interessante, o legal é que o traço que o Chico França dá aqui que vai variando de acordo com cada etapa dessa história, né? Então ele é um passeio pela própria história do cinema, né? Ele usa ali um registro de desenho que meio que referencia aos filmes que ele está se referenciando literalmente aqui na história, né? E que conta ao mesmo tempo essa história do Le Prince nessa tentativa dele de registrar esse primeiro equipamento, né? Aonde ele foi parar ninguém sabe, né? Ninguém sabe aonde, ninguém mais ouviu falar do Le Prince, né? Então nós temos aqui ao mesmo tempo duas narrativas gráficas que falam de representações gráficas diferentes, que tem uma ligação muito forte com a memória, com o registro, com a permanência da história, né? Que é o cinema e que é a história em quadrinho. Aqui, a história em quadrinho registrando uma história de cinema, né? A própria história do cinema, e aqui um quadrinho registrando a própria memória do personagem, do autor dessa história, né? E é toda a sua consciência e inconsciência desenhada aqui, representada aqui nesse quadrinho. Isso me suscitou, logicamente, essa questão da efemeridade das coisas, né? Umas coisas nos últimos séculos, como eu falei, né, principalmente nesse último século e meio, foram se acelerando e foram sumindo. Ainda mais nessas últimas décadas, principalmente a partir do começo do século XXI, com a internet, as redes sociais, com o acúmulo e com o excedente de informações que nós temos, que elas vão se sucedendo, a gente vai meio que não conseguindo acumular essa quantidade de informações. Primeiro, por uma questão até de preguiça, porque é tanta informação acumulada que a gente sabe aonde que tá ali, é só digitar no Google que ela aparece. E ao mesmo tempo, é um acúmulo de informações pela própria enxurrada de informações que vão se sobrepondo a cada dia, cada hora, cada segundo pra gente, e a gente acaba não conseguindo acumular isso, ou guardar, ou registrar. As coisas se perdem, e podem se perder mais ainda, porque na medida que a gente transforma esse físico para o material, esse físico, né, a materialidade do físico para o virtual, a gente pode, não tirar de tomada, apagar tudo. Logicamente que a gente pode perder todo o nosso físico no incêndio. Pegou fogo e toda a sua biblioteca, todo o acúmulo de conhecimento que você tinha numa biblioteca pode sumir, virar cinzas. Mas é uma materialidade que está aqui registrada, que você sabe muito bem onde que está, assim, que é muito mais próxima, muito mais palpável do que o digital, né? E o digital você tem acesso a qualquer lugar, então você às vezes não dá aquele valor, aquele devido valor, porque ele está ali. Ele por si só não tem significado. Aqui, a própria materialidade dessa coisa, que é o livro, que é, no caso, um livro específico, que é uma história em quadrinho, que pode ser qualquer livro, o próprio livro aqui do Heidegger, né? Ele tem um significado pela sua existência, pela sua coisa em si, pela sua materialidade e importância enquanto significado do valor que ele significa, né? Essas duas HQs são HQs que registram memórias diferentes, né? Aqui é uma memória específica do Ricardo Leite e que é a memória de uma história contada, quase que mitológica, de um primeiro inventor do cinema, o Louis Le Prince, né? Então essa materialidade, essa coisificação da coisa, né? A coisa enquanto elemento significativo, que tem valor para o homem enquanto ser humano, né? Então a gente, como diz Heidegger no momento aqui do texto, esse texto que para mim é fundamental, que é o construir, habitar e pensar, né? Ele fala que o homem é homem enquanto ele se relaciona com as coisas. As coisas dão a ele o significado de ser humano, de ser humano no mundo, né? De ser um ser no mundo, né? De ter essa relação com o mundo parte
por uma das partes, né? Parte por um dos significados, pelas coisas que são dadas valor, que são valorizadas pelo homem. Não coisas ou não valores de consumo. Isso não é essa a discussão, né? Isso aqui não está como consumo. Que hoje você consome e descarta, não enquanto consumo como algo descartável, mas como algo que permanece, que tem permanência, que pertence à história humana, né? A memória está muito ligada a isso. E isso está muito ligado também ao que eu projeto, ao que eu penso enquanto arquitetura e urbanismo. O meu ato de projetar arquitetura e urbanismo tem muito a ver com essa questão da memória, do pertencimento, de pertencer àquele lugar, de entender aquele lugar que eu estou projetando, para onde eu estou projetando, né? Para falar a verdade, aquele lugar já existe, de certa forma. O que eu faço da minha arquitetura é revelar esse lugar, né? É dar a ele um realce do que ele já existe. O próprio Heidegger fala, queria aqui uma metáfora com relação à ponte. A ponte por si só já é um lugar, né? Porque ela conecta lugares, né? Ela conecta, ela não é ali, a ponte não é um simples espaço, né? Ela conecta lugares que já que existem ali, mas precisa de algo para conectar. E eu penso a arquitetura e o urbanismo como algo assim, como uma conexão com lugares. O que eu projeto são conexões das pessoas que vão usar aquele lugar com aquele lugar que já existe lá. Porque eu só estou ali dando um realce, um valor, um significado que às vezes não está aparente. Que eu tento colocar ele em aparência, né? Eu dou aparência, logicamente, até às vezes subjetiva, né? Não é aquela coisa esdrúxula, mercadológica. Não é por aí que eu trabalho, né? O que eu trabalho é a questão do lugar enquanto até de forma subjetiva, né? Que as pessoas, ao usarem aquele lugar, começam elas mesmas a dar novos significados para aquele lugar. Significados que nem eu pensei, nem eu imaginei, nem eu projetei, né? São lugares que existem para cada um, né? Existe ali, a gente pode pensar assim, num lugar que tem ali um significado coletivo, mas que para cada pessoa em específico, né, ali ele acaba atribuindo um significado diferente. E isso que é o legal de fazer arquitetura e urbanismo, pensando na questão dos lugares, né, na construção de lugares a partir da própria essência daquele lugar, né, a arquitetura como parte dessa essência, né, como um elemento que vai conectar, que vai ligar, que vai ser ponte. Vai ser uma ponte entre as pessoas, o espaço ali projetado. Bom, eu acho que é isso. Não queria me estender muito com esse tema, mas a minha preocupação de vez em quando eu vou voltar a esses assuntos aqui, né? A questões do lugar, da efemeridade das coisas, a permanência, a arquitetura enquanto elemento de permanência na cidade, né? Como até a gente pode levar ao fim ao cabo, como o próprio patrimônio histórico, né? Você pensar a arquitetura enquanto patrimônio, enquanto algo da memória, que vai estar ali para a história, que vai ali representar um momento específico da história, isso para mim é muito importante. Porque a boa arquitetura é aquela que exprime o seu momento histórico, né? Esse momento onde foi feita essa arquitetura, a sociedade passava por isso. As questões que se discutiam eram essas, X, Y, Z, né? E isso é interessante para a arquitetura. Ao mesmo tempo, logicamente, ela tem que ser também fluida o suficiente para poder ser amanhã, poder ser transformada, não destruída, não necessariamente destruída, mas ressignificada. Por que não? Também. Porque a arquitetura tem que ter sempre um significado latente ali no resto da vida, mas por que não pode ter um tempo, ou no tempo e na história, ela possa receber uma nova significação, né? Bom, acho que é isso. Tá bom? A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço.